Olá, pessoas! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre a introdução alimentar BLW, quem aqui já ouviu falar, e a introdução alimentar tradicional. O que é a introdução alimentar BLW? Da onde ela surgiu? Pode causar engasgos? Como funciona isso? Alguns pediatras indicam, alguns indicam mais ou menos, outros indicam somente a tradicional. Como que funciona a introdução alimentar BLW e quais são as grandes diferenças entre a introdução alimentar tradicional? E eu vou falar um pouco da minha opinião como mãe e como profissional a respeito das duas introduções alimentares. Eu sou a Nath Nutricionista e estou aqui trazendo um conteúdo para vocês com ciência e com consciência. Se você gostou do tema, já clica aqui no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que é uma introdução alimentar BLW. A introdução alimentar BLW, ela é uma sigla em inglês para os bebês autoguiarem a sua introdução alimentar. Então, os bebês, eles vão ser os protagonistas da própria introdução alimentar. Esse conceito ele veio da Inglaterra, com uma enfermeira que era parteira e consultora de amamentação, e ela começou a implantar esse método e ele começou a ser amplamente difundido aí por vários meios de comunicação e muitas pessoas aderiram e muitas pessoas repudiaram esse método. E por várias características dele, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele é bem polêmico aí, mas eu acredito que ele tem muitos benefícios que são muito interessantes para o desenvolvimento da criança. Em que consiste, então, a introdução alimentar BLW? Ela tem alguns pilares importantes. Ela visa a autonomia do bebê, ela visa a introdução de alimentos inteiros logo no início da introdução alimentar e ela tenta promover a coordenação motora e a mastigação logo de cara. Então, ela recusa a utilização de papas. Então, dentro de uma introdução alimentar BLW, você monta as refeições e entrega os alimentos inteiros. Então, no conceito BLW, você vai entregar uma banana para a criança comer e não uma banana amassada com garfo e dar para ela na colher. Você vai entregar a banana para ela pegar e aí ela vai no prato e ela vai pegar e vai tentar acertar a boca dela. Muitas vezes ela vai errar porque ela ainda não tem uma coordenação motora para colocar o alimento na própria boca. Então, é um tipo de introdução alimentar que faz uma bagunça completa, mas é muito interessante para desenvolvimento da autonomia do bebê e trabalho da mastigação. Dentro desse conceito, existe um estímulo da exploração e da experimentação dos alimentos. Então, é importante oferecer os alimentos de uma forma separada, não em sopas todas misturadas, mas de formas separadas para que a criança olhe as cores e escolha os alimentos que ela quer comer. E entender que ela vai pegar os alimentos com a mão, que ela vai fazer sujeira, mas que isso faz parte do desenvolvimento dela dentro desse conceito de alimentação e introdução alimentar BLW. Ele também preconiza o desenvolvimento das escolhas alimentares. Então, como o bebê vai escolher o que ele vai comer, a partir de uma apresentação dos alimentos, é lógico que você não vai deixar ele escolher, você vai oferecer os alimentos para ele e ele vai comer. Então, batatas, por exemplo, em vez de purê e uma papa de batata, você oferece uma batata cozida cortada e a criança vai pegar os pedaços de batata e vai comer livremente com a própria mão. Mas é sempre importante você pensar que quem está oferecendo a qualidade dos alimentos é você, responsável, cuidador, pai ou mãe, ou vó, ou quem estiver oferecendo esses alimentos para a criança. Então, é importante você oferecer alimentos de boa qualidade, sempre alimentos de verdade, não processados, como qualquer pessoa deveria comer.
Outro conceito que a introdução alimentar BLW traz é a questão da saciedade, que é a ideia que o bebê instintivamente sabe o quanto ele vai comer para ficar satisfeito. Esse é um conceito muito interessante trazido dentro dessa alimentação BLW para o bebê. Você já sabia o que é uma introdução alimentar BLW? Se sabia, conta aqui nos comentários se você já experimentou, se você gosta ou se você não gosta desse conceito. E curte se você estiver achando o conteúdo do vídeo interessante. Agora nós vamos falar um pouco sobre a introdução alimentar tradicional. Ela varia muito de cultura para cultura, mas em geral utiliza-se alimentos mais na consistência de papa, alimentos batidos, sempre dados por um cuidador. Então, alimento na boquinha, colherada na boquinha, é sempre uma coisa muito presente dentro de uma introdução alimentar mais tradicional. E dentro da introdução alimentar tradicional, você não preconiza tanto ao reconhecimento dos alimentos, mas sim a oferta de nutrientes que aquela refeição traz. Então, não importa se está sendo uma batata com frango e legumes. Você pode fazer isso tudo batido na forma de uma sopa, que vai ter um gosto único, e entregar para a criança para que ela seja nutrida e que tenha os nutrientes necessários para que esse crescimento aconteça. E então você vai evoluindo a consistência dessas sopas, dessas papas, dessas refeições de acordo com o crescimento da criança. E dentro de uma introdução alimentar mais tradicional, sempre acontece a alimentação assistida, na qual existe um cuidador, ou um pai, ou uma mãe, uma avó, ou alguém que esteja cuidando dessa criança, dando essa refeição na boca de uma forma assistida. Eu, pessoalmente, gosto muito de utilizar um meio termo das duas introduções alimentares. Vejo muito forte a importância de oferecer os alimentos de forma separada e de formas diferentes. Você pode oferecer uma batata cozida em pedaços, você pode oferecer uma batata cozida em cubinhos, você pode oferecer uma cenoura cozida, arrozinho mais empapado. Uma criança que esteja começando a introdução alimentar, que você já vai estimular essa mastigação dessa criança, por mais que ela não tenha dentes ainda, ela já tem uma estrutura de morder, ela já precisa exercitar isso. Isso é muito importante para o desenvolvimento da musculatura do maxilar dessa criança. E isso vai favorecer com que ela reconheça os diferentes alimentos, muito diferente do que se você colocasse todos esses mesmos alimentos dentro de uma sopa, por exemplo. Mas tenho minhas ressalvas com relação à questão da saciedade. Às vezes, a criança ela não está conseguindo comer aquele alimento por ele ser mais difícil de pegar ou de consumir e conseguir colocar ele na boca sozinho. Então, eu acho sim importante ter uma questão assistida, além de deixar a criança comer sozinha o tempo inteiro. E é muito importante você sempre monitorar o peso da criança, porque o peso é o que vai mostrar se a criança está crescendo de forma adequada ou não. Se você utiliza uma alimentação exclusivamente BLW, é importante que você observe se ela está ganhando peso de uma forma adequada, porque se ela não estiver ganhando peso, é importante você dar uma assistência maior na hora do consumo dos alimentos. Então, pela minha experiência como mãe e minha experiência profissional, eu acho muito legal fazer uma mescla dos dois tipos. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha, encaminha para aquela mãe ou para aquele pai ou para aquela avó que precisa dessa dica. E aqui embaixo na descrição tem alguns links se caso você precisar de um acompanhamento personalizado e conhecer alguns dos meus outros produtos. Me conta aqui nos comentários qual tipo de introdução alimentar você usou para o seu filho ou qual você pretende usar. Fico por aqui hoje. Beijo da Nutri!